Sua palavra tem promessas poderosas, tem espírito, tem vida. Sou o templo do Senhor, essa palavra me envolve, me domina. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Olá, minha gente, com muita alegria, satisfação, prazer no meu coração que eu venho aqui mais essa vez para compartilhar com você um conteúdo todo especial que venha abençoar a sua vida, engrandecer você na fé e fazer de você alguém poderosamente fortalecido em Deus. Esse é o propósito desse canal, levar até você uma palavra de fé, de esperança e de poder de Deus. Eu sou Wellington Lopes, esse é o canal Wellington Lopes Verdade e eu estou aqui para compartilhar com você o melhor conteúdo possível que você pode receber da parte de Deus. A palavra de Deus, ela nos revigora, ela nos fortalece, ela nos enaltece. Sem perca de tempo, eu quero aqui antes, porém, deixar um agradecimento a todos vocês que conectam comigo todos os sábados a partir das 19 horas. Para muitos já virou uma rotina, já virou uma expectativa, não é? De todo dia, todo sábado nesse horário, você ficar ligado, conectado, esperando o vídeo entrar no ar e assim você ter acesso ao melhor da parte de Deus para você nesse horário, nesse tempo, nesse momento. Hoje eu quero trazer para a nossa meditação, para a minha e para a sua meditação, uma palavra voltada para um dos temas, na verdade, que foi até pedido. Eu fiz há alguns dias atrás um questionário e enviei nas minhas redes sociais para os meus amigos, para os meus contatos, para aquelas pessoas mais próximas de mim que me ouvem, que me assistem, que me acompanham. E eu fazendo um apanhado estratégico para que eu tivesse então um conteúdo objetivo exatamente para você que conecta comigo e que me acompanha. E eu acabei descobrindo algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, o que eu achei muito lindo e agradeço muito você de coração é que o público que me acompanha até então, até o presente momento, é um público mais jovem, um público que a maioria dele está entre 17 e 30 anos. Eu achei muito bacana isso porque eu fico até emocionado porque é o seguinte, a gente pensa, não é, numa maneira grossa de dizer que pessoas nessa faixa etária, elas não têm interesse pelas coisas de Deus. E eu tenho aqui compartilhado esse conteúdo estritamente, espiritual, estritamente ajudador para você que é um ser humano, assim como eu. E eu fico muito feliz em saber que você, nessa faixa etária, também está focado, está recebendo aí do outro lado palavras poderosas da parte de Deus. Embora eu tenha outros públicos também, mas eu fiquei muito emocionado, muito alegre, muito feliz em saber que a maior parte do meu público está entre 17 e 30 anos. Eu agradeço você. É sinal que eu chamo a sua atenção, não é verdade? E a gente juntos pode crescer, a gente juntos pode receber o que Deus tem de melhor para nós, que é a sua palavra. Então, vamos lá. Eu quero também deixar aqui um abraço todo especial para cada um de vocês e desejar do fundo do meu coração que a bênção, a graça de Deus te alcance poderosamente, porque você merece, você é digno, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, tá bom? Fique comigo, nós vamos meditar então na palavra de Deus. O texto que eu tenho hoje para compartilhar com você, ele está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Esse capítulo, a título já de informação para você, para introduzir você no nosso assunto, Elias, profeta de Deus, chamado, vocacionado por Deus, está
entrando por um deserto em busca de alívio. E o interessante é que ele vinha sofrendo uma perseguição, Jezabel querendo matá-lo. E Jezabel era uma mulher de um caráter, uma personalidade muito forte. Ela casou-se com Acabe e Acabe reinando então sobre este povo, onde Elias está inserido nesse contexto. Elias, como profeta de Deus, ele desagrada Jezabel, porque Jezabel tinha no seu coração princípios, valores relacionados à ética, à moral, à espiritualidade, completamente diferentes de Elias. E o que acabou acontecendo foi que ela interessou em acabar com a vida de Elias, destruir Elias. E Elias, agora se sentindo ameaçado, ele entra por um deserto e ele deixa seu moço, um acompanhante, um ajudante em Berseba, e acaba fazendo uma trajetória deserto adentro sozinho. E então aqui já temos um contexto de solidão, alguém desejando a solidão. Vai acompanhando comigo o raciocínio para nós construirmos juntos esse pensamento, esse raciocínio, e você ser abençoado comigo. De repente, Elias, ele se vê a caminho de um dia deserto adentro. Isso você vai ver na altura do versículo de número 4. E eu quero ler para você no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 3 e o versículo de número 4. Está escrito assim: Elias teve medo. Medo de quem? De Jezabel, de toda a situação, de toda a trama que existia para o matar. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Preste atenção nessa expressão. Correu para salvar a sua vida. Vemos aqui vontade de viver, não é verdade? E medo de morrer. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, que é o que eu te disse. Ele mesmo, porém, foi ao deserto caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Veja só, Elias é um ser humano como eu, como você. Eu quero primeiramente fazer esse paralelo porque, veja só, aqui, considerando isso, que Elias é um ser humano como eu e você, nós vemos 2 versículos. E entre um versículo e o outro versículo há uma oscilação, uma virada muito grande dentro de Elias, que faz Elias, no primeiro versículo, fugir de Jezabel na vontade de viver. Com medo de Jezabel, vontade de viver, medo de morrer. E no versículo de número 4, mesmo Elias está sentado debaixo de um pé de zimbro e olhando para Deus e dizendo: ó Deus, já basta. Eu não sou melhor do que meus pais. Tira minha vida, toma minha vida. É melhor morrer. Meus pais já morreram, partiram dessa terra. Um dia eu sei que eu vou ter que ir também. Então aproveita e tira minha vida agora. Veja só, eu quero tratar com você de um assunto de muito melindre e ao mesmo tempo de muita utilidade. É até, como eu disse e repito, um tema que me foi sugerido pelas pessoas que acompanham o meu canal. Eu fiz uma pergunta no meu questionário e enviei, e a pergunta é a seguinte: dá para mim um tema, um assunto que você tem curiosidade de ouvir, de me assistir falando?
E dentre os assuntos, veio alguns assuntos muito espiritualizados, mas veio também alguns assuntos de necessidades do ser humano. E como esse canal eu tenho o desejo muito forte no meu coração de levar até você uma palavra que te ajude, uma palavra que te levante, uma palavra que te restaure, eu quero focar primeiramente em alguns assuntos de ordem mais humanas, onde possa aplicar-se no nosso dia a dia e nos ajudar a superar, a crescer, a vencer as nossas lutas, as nossas intempéries. Você já pode ter percebido que dentro dos meus vídeos está inserido um conteúdo que tenta levar até você uma palavra de ajuda, uma palavra de auxílio, uma palavra que te fortaleça. Por quê? Porque eu sou um sofredor. Eu sei que o ser humano sofre, o ser humano padece, o ser humano geme, o ser humano chora. Seja ele homem ou mulher, não interessa. Todo ser humano tem o seu momento de dificuldade na vida. E eu que já passei vários, ninguém melhor para falar de sofrimento do que alguém que já sofreu bastante. Eu sofro até hoje consequências de uma circunstância do meu passado que, se eu não souber administrar, eu entro por uma bancarrota e me desvirtuo. No entanto, o que me apaixona é saber que no céu tem um Deus que cuida de mim, que me ajuda, que me fortalece e me faz de tempo em tempo ouvir pessoas me dizendo: eu admiro você, eu acompanho as suas mensagens, tem me ajudado tanto. Pessoas me disseram no questionário: eu acordo pelas madrugadas. Já aconteceu de eu acordar pelas madrugadas entristecido, angustiado, e ouvir uma mensagem sua e me sentir melhor, me sentir em paz em um momento de tempestade. Já ouvi pessoas dizendo que fugiram daquela vontade de suicidar assistindo as minhas mensagens aqui. E aí eu te pergunto, isso não vale a pena? Com certeza vale. Isso que me fortalece a continuar trazendo para você conteúdos assim, que mexa com a nossa sensibilidade, que mexa com as nossas fraquezas, que mexa com os nossos defeitos e nos conserte, nos anime, nos levante, nos motive. E hoje eu quero falar para você sobre um tema que foi pedido para eu falar aqui. Dentre os temas está falar sobre depressão, como vencer a depressão, conselhos sobre depressão, contra o suicídio, vontade de morrer, essa coisa toda. Então eu quero, se eu fosse dar um tema para essa palavra de hoje, eu diria: da depressão para o suicídio ou para a esperança? Esse seria o tema, da depressão para o suicídio ou para a esperança. Por quê? Talvez você me pergunte: que autoridade você tem para falar sobre depressão, Wellington? Você já estudou? Você é formado em alguma coisa? Eu quero te dizer uma coisa. Está vendo aqui atrás de mim esses certificados? Isso aqui, em primeiro lugar, é para enfeitar, para ficar bonito, porque a parede é muito branca aí perde aquela coisa assim de um ar, não é? Onde seja apropriado para eu gravar os vídeos. E por falta de um espaço melhor, eu achei isso aqui e organizei aqui. Agora, isso aqui, não existe nada aqui por acaso. Eu não tive oportunidade de entrar numa faculdade, de fazer uma faculdade reconhecida pelo MEC e tal, mas eu sou um estudante e um autodidata por natureza. A maioria das coisas que você me ouve falando aqui, eu aprendi não assentado numa sala ouvindo alguém me passar uma aula, mas pensando, refletindo, meditando, lendo, pesquisando. E eu amo buscar o conhecimento. Por quê? Porque eu quero ter um conteúdo bacana para apresentar a você. Eu quero ter um conteúdo bacana para eu ser fortalecido no meu dia a dia. E eu preciso que você
Entenda isso, eu estou dizendo isso só para você apegar a um sentimento de que vai valer a pena você ficar ligado e conectado aí comigo, tá bom? E uma outra questão, eu quero até aproveitar e deixar para você a dica de um dos livros que eu já li e recomendaria para você. É este livro, não sei se você vai conseguir ver. Depressão, como derrotar o gigante. O autor é Fran Noscheltz. Aqui você tem um conteúdo extraordinário. Isso porque eu amo estudar, eu amo pesquisar, eu amo meditar, eu amo refletir, eu amo pensar. Todos os filósofos, os grandes pensadores da antiguidade fizeram isso. Por isso foram gênios. E por que eu e você não pensar também nas infinitas possibilidades que temos de crescer, de avançar, de progredir? Então eu preciso que você venha comigo e eu quero te ajudar, eu quero trazer para você uma palavra que vai te ajudar. Para isso eu peguei a Bíblia Sagrada. Peguei a Bíblia Sagrada para recomendar para você coisas de ordem espiritual. E mostrei para você o livro para dizer para você que eu tenho alguns embasamentos lógicos e de pessoas, de autoridades, de escritores, de pessoas que passam para a gente isso com conhecimento, com a teoria que se precisa. E eu tenho experiências porque já vivenciei situações em que eu precisei muito desses conteúdos que eu vou passar aqui para você. Então fique comigo, você vai ver com certeza como vai valer a pena, tá bom? Veja só, o que é a depressão? Depressão é aquele sentimento que derruba o homem, derruba a mulher, joga ela para baixo ao ponto de tirar dele a sua personalidade que ele tem e transformar ele numa outra pessoa sem que ele perceba. Porque ele continua sendo a mesma pessoa, o mesmo físico, a mesma aparência, mas dentro dele, o seu eu, o seu homem interior muda bruscamente e ele não consegue perceber essa mudança. E de onde vem a depressão? A depressão geralmente ela vem de uma ordem de frustrações e de decepções que a pessoa não soube lidar, administrar e levou a pessoa a entrar num quadro assim. Às vezes expectativas, às vezes sonhos, projetos, às vezes desejos intensos de conquistar, de crescer, de alcançar algum objetivo na vida, faz com que a pessoa sonhe, busque, lute, viva intensamente em busca de que tudo isso se concretize e aconteça. De repente vem um lapso na sua memória que faz com que ele entenda que aquilo é impossível para ele, que aquilo ele não vai conseguir, e de repente alguma notícia relacionada à sua saúde, relacionado ao seu dia a dia, relacionado ao seu casamento, relacionado à sua família ou alguém querido, faz com que a pessoa caia nesse quadro de tristeza profunda e, não sabendo administrar, de repente ele vai em um médico e o médico avalia todas as circunstâncias e situações e diz: você está depressivo, e passa para a pessoa um antidepressivo. E a vida é assim. Eu quero te dizer uma outra motivação da depressão, um outro motivador da depressão, e que desencadeia e engatilha a pessoa em um estágio de depressão, é o seguinte: é exatamente uma perda muito grande. Uma perda considerável leva a pessoa a sentir como que um pedaço de si foi arrancado. E esse sentimento de que um pedaço de si foi arrancado fica tão cruel, tão doloroso e tão latente na alma, ao ponto de muitas vezes a pessoa ir para as suas redes sociais e postar: estou sentindo triste, estou angustiado,
Que saudade eu tenho daquele ente querido que partiu, saudades eternas. E de repente a gente olha para a pessoa e avalia a situação e pensa, puxa vida, mas aquela perda que a pessoa sofreu foi há 10 anos atrás. Por que é que a pessoa até hoje está sentindo isso? Será que a pessoa é imatura? Será que a pessoa é ignorante? Será que a pessoa é fraca demais? Será que a pessoa é criança, não é madura? Eu quero te dizer, não, querido, não, querida. Aquela pessoa é simplesmente humana. E aquela perda foi tão considerável para ela que ela não consegue mais administrar a sua vida sem aquilo ou aquele que foi levado embora. Porque a nossa vida, nós pautamos as nossas motivações, muitas vezes, em cima dos outros. Existe uma doença, olha para você ver que curioso, existe uma doença que ela é chamada de a síndrome do ninho vazio. O que é isso, Wellington? É quando o pai e a mãe constroem todas as suas expectativas de vida em cima dos filhos. E de repente os filhos crescem. O pai trabalhou, a mãe trabalhou, empenhou para que estudasse o filho, formasse, para que estruturasse a vida do filho, da filha. E, enfim, os filhos vão embora e fica só os dois, marido e mulher. E agora os dois não sabem mais conviver como no tempo do namoro. Os dois não sabem mais conviver como no tempo de recém-casados, onde eram somente os dois dentro de casa. E aí, essa pessoa, ou que seja ele ou ela, ou os dois, que construíram a expectativa deles em cima dessa situação de ter os filhos por perto e fazer de tudo por eles, de repente, não vendo eles por perto mais, começa a se sentir entristecido. Veja só, o ser humano é muito curioso. E de repente, essa pessoa que agora mergulha nesse sentimento de que perdeu os filhos e não reconhece que, na verdade, aquilo é um processo natural da vida. Aquilo é algo que já ia acontecer, aconteceu com ele, inclusive, de sair da casa de seus pais, casar, contrair um matrimônio e formar uma família. E o que é que faz uma pessoa não compreender esse princípio e a outra compreender? É a questão do conhecimento, do entendimento sobre os fatos reais da vida. Então, quando a gente vê uma pessoa mergulhada num quadro depressivo, a primeira pergunta que vem à mente, o que foi que levou essa pessoa a isso? Na verdade, vários podem ser os motivos, mas os dois que pesam mais, frustração, decepção, sabe? Brusca na mente, que leva a pessoa a cair nessa situação depressiva, ou uma perda considerável, e na maioria das vezes de um ente querido, na maioria das vezes de coisas importantes da vida, sabe? A pessoa trabalha, luta, busca, constrói o seu império pessoal e de repente esse império desmorona, a pessoa entra em depressão. Isso é normal. E o curioso é que um dia nós estamos muito bem, hoje você está muito bem, eu estou muito bem. Elias um dia estava muito bem, correndo para não morrer. No outro dia, ele está pedindo a Deus que lhe mate. Será que não é a mesma coisa conosco? Um dia a gente está muito bem, o outro dia a gente está muito ruim. E a vida é assim. Alguém já diz que a vida é uma aventura. Alguém diz que a vida é uma eterna luta, uma eterna batalha. E é preciso sangue na veia todos os dias para que a gente vença, para que a gente continue motivado, entusiasmado diante da vida e queira que a nossa vida tenha um prosseguimento. Sabe por quê? Porque quanto maior for a dificuldade que nós sentimos de viver,
mais atrativo será a morte. Quando Elias olha e vê que está difícil demais para viver, sendo perseguido, sendo injustiçado, ele deseja morrer. Eu quero dizer para você, não pense que você é o único que sofre, que você é a única que sofre. Estou te falando isso com muito carinho, estou te falando isso com muita responsabilidade. Sabe por quê? Porque eu sei que talvez você pode dizer assim, Wellington, mas você não sabe o tamanho do meu sofrimento. Eu não sei. Mas Deus, que colocou você aí e que me colocou aqui, sabe o tamanho do seu sofrimento. E por que é que Ele me deixa sofrer? Alguém perguntou onde é que estava Deus quando mataram o meu pai. E a outra pessoa respondeu, Deus estava exatamente no lugar que Ele estava quando mataram o filho dele. Deus tem um governo, o controle de todas as coisas, mas Ele permite coisas estranhas nos acontecer, e muitas vezes para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Só que, puxa vida, muitas vezes o nosso coração, a nossa mente é assaltado, sabe, com esses acontecimentos da vida e a gente entristece. Só que entristecer, eu e você tem o direito, mas eu e você não temos o direito de querermos dar tanto espaço, tanto lugar para esse sofrimento ao ponto de querer morrer, desistir de viver. E aqui eu quero, como enviado de Deus para falar com você sobre esse assunto, eu quero dizer para você, não perca a esperança, não perca a vontade de viver. Eu sei que pode estar difícil, eu sei que pode estar complicado. Eu já passei por momentos da vida onde eu perguntei, Senhor, até quando isso vai durar? Eu já passei por momentos da vida que eu tive que sair à noite, atravessar uma capoeira, ir para o outro lado para poder contemplar o horizonte distante de mim, e no meio daquela escuridão eu olhava ao longe, assim, ficava perguntando em qual direção ali está o alívio que eu preciso, meu Deus do céu. E no meio da madrugada dobrava os meus joelhos ali e falava com Deus e dizia, Senhor, até quando vai ser assim? E sabe o que é o mais lindo? O tempo passou, as coisas se encaixaram. É lógico que eu vivi turbilhão e turbilhão de situações difíceis, quase que impossíveis de lidar. E muitas vezes eu pensei em me desesperar. Sabe aquela vontade de sumir, sem saber para onde, mas tão somente sair de onde você está e partir para qualquer lugar? Eu tive essa vontade. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. Só que quando eu pensava nisso, eu pensava no meu compromisso com a minha família, minha mãe, meu pai. Eu pensava no meu compromisso com o meu patrão, para quem eu presto serviço e agradeço a Ele de coração pelo tempo que Ele tem me dado serviço. E aí eu ficava pensando, se eu for, a minha família vai querer uma explicação para onde eu fui, meu Deus do céu, vai ser muito triste para eles conviver com a situação de eu estar longe deles, sem eles saber para onde eu fui. Eles conhecedores de todo o quadro de sofrimento que eu tenho enfrentado. Eles vão pensar que eu morri, vai ser difícil para eles lidar com isso. Quando eu pensava no meu trabalho, eu pensava, não é leal da minha parte eu sair, ir embora e de repente amanhã o meu patrão me procurar e não me encontrar, não saber para onde eu fui. Eu ir de uma forma irresponsável com ele, sem dar para ele uma satisfação primeiro. E ali eu buscava forças a Deus. E o mais lindo, nesses momentos, Deus faz com que pessoas importantíssimas apareçam nas nossas vidas para nos ajudar. Jesus,
teve um Simão Cirineu, um cara lá da Etiópia, um cara africano, e possivelmente de pele escura, diferente de todos aqueles que Jesus convivia a maior parte do tempo com eles, mas no momento em que Jesus está carregando a cruz e possivelmente tomando os tombos, na via dolorosa, na via da crucificação, ele percebe a cruz mais leve e quando ele vai olhar, tem um africano lhe ajudando. Às vezes, a ajuda para você está indo da parte deste africano aqui te ajudando, a partir deste canal africano aqui te ajudando. Sabe, você às vezes pensava que Deus ia preparar situações milagrosas, esplendorosas, pessoas grandes para te ajudar. Deus te colocou aí para ouvir essa palavra simples, mas que com certeza está mexendo dentro de você, está dizendo assim: puxa vida, se isso tudo é verdade, e ele ainda consegue sorrir, ainda consegue abrir um semblante de alegria e dizer que superou tudo, é porque eu também consigo, você não é pior que eu. Eu quero que te motivar e te dizer: não desista de viver, não desista por causa do sofrimento, não foque somente neste sofrimento, foque nas imensas possibilidades que existem diante de você. Sabe, com Jó, um homem que perdeu tudo da noite para o dia, Deus disse para Satanás que podia tocar nele, mas não tocasse na sua vida, que preservasse a sua vida. Eu acredito que em momentos assim, onde a gente sofre muito, eu acredito que Deus está lá do céu com as mãos assim sobre nós, a gente aqui. E Deus aqui, onde a gente vai, Deus está com as mãos fortes e poderosas dele nos protegendo. Você precisa acreditar nisso. E Deus está o tempo todo dando ordem e limitação para que você não seja levado. Só que você precisa se comprometer com a causa. Você precisa se comprometer com a vontade de querer superar e crescer e viver. Você não pode entregar os pontos. Ah, Wellington, mas está difícil. Eu sei que está. É por isso que eu fiz questão de parar aqui para tirar tempo, e tempo é vida, para doar este tempo da minha vida, para falar com você sobre esse assunto e elucidar para você que está escrito na palavra de Deus: ainda há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Não desista. O salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus haverá de se inclinar para você e ouvir você também, como me ouviu, lá no meio do pasto, do outro lado da capoeira, olhando para longe, sem saber para onde ir, perguntando para Deus: meu Deus, até quando? Dentro de mim eu só recebia um sussurrar de esperança que me dizia: isso não vai durar a vida toda, filho. Continue lutando, continue guerreando, continue pelejando, porque eu te darei forças. Com você também é assim. Espere em Deus. Não desespere. Entre para dentro do seu quarto, pelo amor de Deus. Feche a porta. E se tiver de chorar, chore mesmo. Faz parte do processo de dor. Faz parte do processo de sofrimento. Mas chore diante de quem pode te ajudar. E eu quero aqui deixar para você um conselho. Eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, que eu não estou aqui para te apedrejar, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu quero que você, a partir de hoje, não tire tempo para escrever em status do WhatsApp, em status de Facebook, em status de Instagram, em rede social alguma, que você está triste, que você está angustiado, que você está desesperado, que você está desanimado. Não faz isso. Com isso você cria toda uma áurea negativa ao seu redor e as pessoas que têm acesso a você, geralmente do outro lado, sem saber, vai começar a te perguntar, parecendo que vai estar interessado na sua dor e pasme você, algumas delas não estão interessadas em saber qual é a sua dor para te ajudar. Estão tentando saber o que é que passa com você para ter mais argumento para fofocar.
Então não alimente expectativa, esperança e ego de fofoqueiro, de fofoqueira, não. Eu peço a você, quando você tiver de dizer, eu estou desesperado, eu estou desanimado, entre para dentro do seu quarto, cara. Entre para dentro do seu quarto, mulher, menina, moça, rapaz, entre para dentro do seu quarto e fale com Deus. Como é que eu falo com Deus? Olha, hoje é tão lindo porque Deus está em todo lugar. A sua presença, a sua glória enche os céus e enche a terra. Aí mesmo onde você está, não importa onde, me assistindo, me ouvindo. Se você parar e voltar o seu pensamento para Deus e buscar dele, Ele está aí te ouvindo. Ele está aqui comigo me instruindo o que é que eu devo falar para você. E com toda certeza, acredite, espere nele, porque ele vai fazer o melhor por você. Não desista. Se a sua vida se tornou difícil, se a sua vida se tornou complicada por causa desse quadro de dor, de sofrimento que te persegue, Deus sabe muito bem para onde levar você, para longe disso, mas de forma segura, debaixo do poder das asas de Deus, você vai estar seguro, vai estar guardado e nada vai te atingir. Então faça a melhor escolha, não escolha a morte, mas escolha a esperança. A esperança em quem? A esperança em Deus, tá bom? Eu quero fazer por você uma oração, abençoar a sua vida. E numa outra oportunidade eu volto trazendo para você mais conteúdo assim, para abençoar você e engrandecer você na fé. Ore comigo. Toque aí o seu monitor, feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração, eleve seu pensamento a Deus, faça algo que te conecte agora com Deus e deixe-me abençoar você por meio de uma oração. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui diante dessa pessoa que está aí do outro lado, que o Senhor colocou para me ouvir, para meditar comigo sobre essa realidade tão dramática, tão pesada da vida, que é a depressão. Senhor, em outra oportunidade eu farei questão de voltar aqui para comentar mais sobre esse assunto. Mas, meu Deus, por esse momento, eu peço ao Senhor a favor dele, a favor dela. Plante esperança nesse coração, plante paz neste coração, nessa alma, e dê para ele o alívio, porque o Senhor pode, porque o Senhor é, e porque o Senhor faz. Não perca a fé, não perca as esperanças. Acredite, confie e espere em Deus. É melhor esperar em Deus do que morrer e ir para o inferno. É melhor esperar em Deus, porque Deus não decepciona ninguém, tá bom? Fique na paz, fique na fé, fique no amor de Deus. Eu te encontro no próximo sábado, às 19 horas, aqui no nosso canal, o Wellington Lopes Verdade. Muito obrigado pela sua atenção e Deus te abençoe.